Vamos lá, gente. Olá, pessoal, bom dia! Estamos aqui em mais uma Terça Geek e o Thiago, que ele é nosso PM da Squad de Gestão Documental, vai falar sobre um tema muito relevante. Ele vai falar sobre as 10 etapas para melhorar a nossa produtividade. E é baseado num método super interessante que ele vai comentar, que é o GTD, baseado num livro que chama A Arte de Fazer Acontecer, um guia prático, que já foram vendidos mais de 3 milhões deste livro, desse exemplar. Eu, inclusive, fui presenteada com esse livro, adorei, li e super indico. E aí, pessoal, quem nunca se viu aqui com um monte de e-mails, chats bombando, e-mail, sinal de fumaça, LinkedIn, todo mundo chamando WhatsApp, né? Teams. E aí, para fazer essa nossa gestão do tempo, né? Como a gente fazer isso, né? No meio de tantas informações e tantas coisas ali no nosso dia a dia. Então, Tiagão vai dar uma aula para gente aqui sobre o tema. É contigo, Tiago. Bora lá, então. Obrigado pela introdução, tá? Vou compartilhar a tela aqui e a gente começa. Vou pegar aqui. Beleza, pessoal. Deixa eu fechar esse aqui que eu estava pesquisando. Aí, beleza. Bom, vamos lá, então. Poxa, tá todo mundo já na mesma página do que a gente vai falar aqui, né? A Tá deu uma introdução bacana. A ideia, pessoal, é essa mesmo, tá? A gente sabe que a gente no dia a dia acaba ficando bem sobrecarregado, né, com as demandas, acaba vindo demanda de tudo que é lado, e muitas vezes é difícil para a gente conseguir lidar com tanta coisa, né? E o GTD, o Getting Things Done, aqui do David Allen, é um método tradicional do que ele criou. O David Allen, ele é um consultor norte-americano, né? E é um método simples, são alguns passos que a gente tem para conseguir lidar com esse fluxo de demandas de uma forma que vai diminuir o estresse e facilita o nosso dia a dia, tá? Então, a gente vai entrar aqui um pouquinho no detalhe. A ideia da conversa aqui, né? A gente vai falar de 4 tópicos principais, tá? Vai comentar sobre a estrutura do GTD, tem o fluxograma, que facilita o entendimento de como a gente lida com essas demandas. A gente vai fazer um casezinho, né? Um exemplo muito simples. Aí eu vou pedir a participação de vocês. A gente vai fazer uma limpeza de uma caixa de entrada fake aqui, para já aplicar os conceitos, né? E a gente fecha com os 3 pontos principais da conversa aqui para a gente recapitular, tá? É, Só reforçando a importância aqui, né, desse tipo de conversa, né? A gente sabe que tá, de novo, tá todo mundo com muita coisa para fazer, né? E quando a gente para as coisas para aprender uma coisa nova, para se reinventar, é um momento muito importante, né? Acho que todo time de alto nível precisa ter esse momento, assim, de parar um pouquinho para fazer o aprendizado contínuo, a melhoria contínua, né? Então é bacana, obrigado pela presença de todo mundo aqui. Isso mostra esse comprometimento, assim, tá preocupado da gente estar sempre melhorando, e a gente vai trazer sempre temas que fazem sentido aqui para o time, e a gente sugere também, né, se tiver algum tema que vocês queiram ver, ou se alguém quiser apresentar algum tema também, tá super convidado também, beleza? Vamos lá. Então, sobre o Getting Things Done. Então, daqui para frente, para não ficar gastando inglês aqui, eu vou falar sempre GTD, beleza? Vamos entender um pouquinho, então. Isso aqui é o David Allen e o livro, né? Vamos entender um pouquinho aqui. Opa, deixa eu pôr aqui para não dar spoiler. Vamos lá. Pessoal, GTD, ele se baseia em 5 etapas principais, tá? Capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Aqui, a gente está falando, basicamente, deixa eu resumir assim com um spoilerzão, tá? É a gente tirar tudo que a gente tem de demanda da nossa cabeça, da nossa caixa de entrada, do nosso WhatsApp, da nossa caixa de física, da anotação do celular, e colocar tudo numa lista única, tá? Confiável. Dessa lista única, a gente consegue organizar os próximos passos e a gente vai fazer uma revisão semanal e diária para ter claro o que a gente precisa fazer como próximos passos, tá? Então, essa é a estrutura principal baseada em 5 etapas aqui, tá bom? Vamos começar falando aqui, então, de cada uma delas. Então, resumindo aqui, né? A capturar, a gente vai colocar tudo numa lista única, desde de papel até e-mail, até anotação de reunião, até mensagem no WhatsApp, compromisso que você cruzou com alguém no corredor e surgiu, que a gente sabe que essas conversas, esses compromissos surgem assim, né? A gente está capturando tudo para colocar num lugar único, né? Esclarecer, a gente vai processar cada um desses itens
para que a gente saiba o que fazer com cada um deles. Organizar, a gente vai estar garantindo que a gente vai conseguir encontrar cada um desses itens no momento que vocês precisam. O refletir é o momento, né, da gente processar essas demandas e ter aquele sentimento de controle, de você saber exatamente o que precisa ser feito. E o engajar, que é colocar a mão na massa, né, pessoal? Que aí sim é realmente fazer o trabalho que precisa ser feito. Vou entrar um pouquinho em cada uma delas, tá? Fique à vontade para me interromper a qualquer momento, qualquer dúvida. Beleza? Vamos lá. Bom, capturar. Capturar são duas etapas, mas basicamente é você encontrar uma ferramenta que você se sinta confortável em trazer todas essas demandas para uma lista única, tá? E aqui vai de cada um, né? Tem gente que prefere fazer com caderno e anotando ali os quadradinhos. Tem o Planner, o Microsoft Planner, que eu uso, eu adoro. Você cria ali as caixinhas, né? Como os post-its e consegue categorizando ali por data, por prioridade. Tem gente que gosta de usar o Excel, tem gente que gosta de usar o e-mail. Já vi gente que manda e-mail para ela mesma, né? Então surge uma demanda, ela manda um e-mail para ela mesma e ela consegue organizar o e-mail ali. Mas a primeira etapa do capturar é a gente ter essa ferramenta que você se sinta confortável em usar e que você confie, né? E aí vai de cada um, mas é o primeiro passo a gente escolher. Para quem não conhece o Planner, eu recomendo dar uma olhadinha depois, ele é bem bacana, ele facilita bastante a organização das demandas. É A gente, gratuito esse ele, recurso, Thiago? ele é do pacote da Microsoft Office, né? Ele é Tá, pago, mas eu acho que a gente tem liberado aqui dentro, tá? tá. Como a gente usa o Outlook, o Excel, o PowerPoint, se eu não me Deve engano, o ter. Planner está dentro. Então Vou vale olhar dar uma aqui. olhadinha, tá? Ele é bem Valeu. bacana mesmo. Vamos lá. Ainda aqui em capturar, a gente escolheu a ferramenta, legal. Agora, o primeiro passo é a gente tirar as coisas da cabeça, tá? Tem uma frase que eu coloquei no final que eu gosto aqui, que diz que a nossa cabeça ela é boa para ter ideia, não para armazenar. Então, tudo que a gente tem de ideia, a gente tem que tirar da cabeça e colocar nessa lista, nessa ferramenta única. As coisas que você quer fazer, as coisas que você se comprometeu a fazer, as coisas que você está pensando em fazer, aquela ideia que você teve, e você não quer deixar escapar, você coloca nessa lista única, né? Ele cita no livro que um dos principais problemas de quando as coisas não avançam é porque ninguém capturou o item que demanda ação. Então, a gente tem que ter claro quais são as próximas ações que a gente precisa fazer para que os itens avancem, né? E quando a gente não captura, a gente está deixando isso para trás. Então, capturar esses itens nessa sua lista única e, claro, monitorar e fazer acontecer, né? É uma das coisas mais importantes aqui para a gente começar essa nossa metodologia aqui de produtividade. Beleza? Legal. Tirei as coisas da cabeça, escolhi minha ferramenta única aqui. A gente vai chegar na segunda etapa aqui, que é esclarecer. Então, a ideia de esclarecer é a gente esvaziar a caixa física e a caixa de e-mail. Caixa física a gente não usa mais tanto, né, pessoal? Isso era mais antes, mas esvaziar a caixa de e-mail, isso é um desafio, né? A gente sabe que a quantidade de e-mail que a gente recebe é enorme todos os dias, mas é possível, tá? E aqui, a gente vai fazer o exercício de limpeza de caixa de e-mail aqui, porque é isso, você mantém a caixa de e-mail limpa, mas você tem muito claro quais são os seus próximos passos, onde você consulta o que você vai, os temas, né, que você pode precisar eventualmente. Quando a gente vai fazendo isso, dessa limpeza da caixa de e-mail, um ponto importante aqui é quando a gente limpar tudo antes de começar a fazer. Porque que acontece? Quando a gente começa de manhã aqui, então beleza, você fez seu cafezão lá, sentou aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu entender como é que tá meu dia e minha caixa de e-mail. Quando a gente começa a passar e-mail por e-mail, a gente tem uma tendência muito forte em já começar a resolver os e-mails um por um. A gente vai ver ali como fazer isso, mas o ponto aqui é estruturar tudo antes. Então você vai esvaziar a caixa de e-mail antes, direcionando cada e-mail para a caixinha certa, para aí depois então começar a executar, né? E depois que a gente pega o e-mail, a gente nunca deixa ele na caixa de entrada. A gente abre ele, a gente vai entender e vai direcionar. A gente não passa para o próximo sem dar alguma tratativa para aquele e-mail, né? Isso tudo é o fluxo aqui do esclarecer. A gente vai ver mais um detalhe ali daqui a pouco. Organizar.
Aqui a gente está falando daquela lista, né? O principal aqui, pessoal, é a gente ter claro quais são os nossos próximos passos, né? E aqui, quando a gente fala em próximos passos, a gente está falando dos verbos. Então, ligar para tal pessoa, mandar tal e-mail, perguntar tal coisa. A gente vai fazer exercício também. Mas quanto mais claro eu tenho esse meu próximo passo, menos resistência eu tenho em fazer o que eu preciso fazer, né? E aqui a gente tem, né, mais três etapas aqui, que é criar essa lista de próximas ações, acompanhar o projeto e criar pastas. Eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, mas a ideia principal do organizar é ter os verbos nessa lista de próxima ação, numa lista confiável, que você sabe que você não vai precisar ficar pensando nas coisas que você precisa fazer. Esse é outro ponto importante, porque um dos motivos do estresse no trabalho, né, é a carga mental alta, né? Então, é quando você fica pensando nas coisas que você precisa fazer. Isso acaba atrapalhando o sono, isso atrapalha a tua produtividade. Então, quando você consegue tirar essas coisas da tua cabeça e colocar numa lista única e confiável, você consegue relaxar no momento que você precisa relaxar, porque você sabe que as coisas que você precisa fazer estão lá naquela lista organizadas, né? Gente, isso dá uma paz de espírito tão grande. E quando vocês começarem a fazer, vocês vão sentir assim. Então, é super, super recomendado conseguir tirar. Não, não é, no começo é um pouco difícil, mas quando a gente engata nisso de tirar as coisas da cabeça e ter as coisas na lista, traz uma paz no coração aqui. Beleza, organizei. E aí, por último, a gente tem a parte aqui do refletir e engajar, né? Então, a gente vai fazer uma revisão semanal e uma revisão diária desse fluxo como um todo, né? Quando a gente fala aqui na revisão semanal, depois, acho que faz mais sentido falar depois dela quando a gente fizer o exercício ali, tá? Mas, basicamente, você vai fazer a mesma coisa. Vai juntar a papelada, vai esvaziar a caixa de entrada, vai esvaziar a sua mente, organizando ali de acordo com a lista e de acordo com o fluxograma que a gente vai ver. Você vai passar na sua lista de próxima ação, você vai entender exatamente o que você vai ter que fazer, vai ver o calendário passado, vai ver o calendário futuro e vai ver a sua lista aguardando resposta. Passado a lista de aguardando respostas, tem a lista de projetos, são demandas que você não faz exatamente, mas que você quer fazer um dia, e faz essa revisão de checklist, né? A gente volta aqui no final para dar uma retomada, mas é um fluxo que a gente faz toda semana para manter as coisas em ordem, e o nosso fluxo diário, né? É recomendado começar o dia assim, né? A gente começa com o calendário, você identifica as emergências do seu dia, você olha as suas listas de próximos passos, né? E de aguardando resposta. É importante você ter esse tempo para esclarecer, né? Que a gente falou anteriormente, que é o momento que você vai parar para pensar, né? Para organizar essas demandas, para fazer esse fluxo do e-mail, por exemplo. E os critérios limitantes. Isso aqui é interessante, que ele fala sobre a energia disponível que você tem naquele momento do dia. Então, se você tem uma reunião que vai começar daqui 10 minutos, isso é um critério limitante que vai definir qual atividade você vai fazer nesses 10 minutos. Tem atividade que não vale a pena você começar para interromper daqui 10 minutos, mas tem atividade que dá, você pode tentar já organizar algum e-mail, por exemplo. Então, ou o teu nível de energia no dia, isso é bacana a gente identificar, né? Tem gente que está com o nível de energia muito alto de manhã e depois do almoço o nível de energia é um pouco mais baixo. Então, você conseguir alocar as atividades certas para o teu nível de energia e para os teus critérios limitantes certos, é uma sacada que melhora a tua produtividade também. Não sei se eu passei muito rápido aqui sobre as 5 etapas aqui. A gente vai passar para a próxima etapa aqui sobre o fluxograma. Queria ouvir se tem alguma pergunta sobre essas primeiras etapas aqui, se ficou claro. Alguém quer comentar alguma coisa? Para mim tá bem claro, tá, Thiago? Não sei se os demais têm alguma dúvida. Não, só fazer uma colocação assim, parece uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo na prática é uma coisa bem complexa, né? Se você se deixar levar pelo fluxo diário, né? As pessoas te acionando, porque assim aqui é você e você, né? Outra coisa é você no universo ali do dia a dia, que as pessoas vão te
te acionar, enfim, precisar de você para N coisas e de repente coisas que até nem estão na sua lista ainda, né? Então é um exercício aí bastante desafiador, mas extremamente importante, né? Porque se você não se organizar, parece que no final do dia você não conseguiu dar vazão em nada, né? Então eu acho que é um tema muito bacana. Verdade. E a gente acaba ficando preso nesse redemoinho, né? As demandas acabam vindo e a gente não consegue dar tratativa, né? Então, Exato, fica no olho do furacão, né? isso. Não, mas a gente tentando usar essa ferramenta, e no começo, até acostumar, a gente sente um pouquinho de resistência, assim, sabe? É um pouco estranho no começo, mas aí você começa a ver que o negócio funciona. Você fala, "Ó, não é que é interessante." Como para fugir, né, desse fluxo aí, né? Verdade. Beleza. Então, vamos passar para o segundo aqui, pessoal, sobre o fluxograma das demandas, tá? Então, falamos um pouquinho sobre essas etapas, né? A gente está falando aqui agora sobre as demandas que chegam para a gente aqui, tá? Então, imagine as demandas como essas bolinhas, tá? Qual que é o fluxograma que a gente faz aqui no GTD? Tá? Você tem as bolinhas aqui, você vai pegar. Beleza. O que que é essa demanda? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é se essa demanda, ela demanda uma ação, sim ou não. Eu consigo fazer alguma coisa com isso? Vamos aqui para o sim. Se sim, a gente entra aqui. Se levar menos de 2 minutos, eu faço imediatamente. Então, vamos ao exemplo do e-mail, tá? Eu recebi um e-mail ali e é alguém perguntando uma informação que eu sei imediatamente. O que que é isso? É o e-mail pedindo uma informação. Demanda ação? Sim. Eu consigo fazer em menos de 2 minutos? Então eu já faço. Ó, fulano, a informação que você precisa é essa. Próximo. Acabou, menos de 2 minutos. Legal. Eu consigo fazer em menos de 2 minutos? Não consigo. Então, a mesma coisa, né? É uma demanda? Demandação? Sim. Consigo fazer em menos de 2 minutos? Não. Então, eu tenho duas opções. Eu posso delegar ou adiar. O delegar, você vai delegar para alguém. Então, vamos supor essa questão da informação. Se você não sabe essa informação, você vai perguntar para alguém, fulano, como é que é tal coisa, tal coisa, tal coisa? Você envia e coloca ali na sua pasta aguardando respostas. Se você não consegue delegar, se é você que vai fazer e demora mais que 2 minutos, você vai adiar. E aí você vai colocar na sua lista de próximos passos. Então, pegando esse exemplo, você vai precisar entrar em um sistema para conseguir informação. Você vai colocar na sua lista de próximos passos e vai colocar lá, verificar informação sobre o sistema tal. Ou você pode colocar isso numa data específica no calendário, né? Se for um evento ou algo, você precisa passar essa informação em determinado horário e você pode marcar isso no calendário. Para os que demandam ação, é basicamente isso. Se demorar menos que 2 minutos, eu faço imediatamente. Se não, eu delego e acompanho a resposta, ou eu adio para colocar na minha lista de próximos passos. Legal. E se não demandar ação, o que que eu faço? O que que é isso aqui? É um input aqui. Demanda ação? Não. Não demanda ação, a primeira coisa para a gente pensar é se você vai precisar daquilo algum dia, né? Então, pode ser que seja um e-mail. Eu vou usar exemplos de e-mails aqui, que eu acho que é um ponto que a gente passa todo dia, né? Que todo mundo recebe muito, né? Eu posso precisar dessa informação algum dia? Se sim, eu vou colocar como referência. Então, coloco na minha pastinha lá, vamos supor que é um passo a passo de como abrir um chamado para uma coisa específica, por exemplo. Você não vai precisar fazer nada agora, mas você pode querer consultar isso mais para frente. Então, eu guardo como referência. Não demanda ação, mas pode ser que você, talvez algum dia, queira fazer uma ação com aquilo. Você pode colocar no incubar, que é uma caixinha que você. Agora você não vai fazer, mas pode ser que algum dia você queira, você coloca como incubar. Ou, se não demanda ação e você não quer ter como referência e não vai fazer um dia, é lixo. Tá? Existe mais uma categoria que eu coloquei aqui embaixo, que é a categoria de projetos, tá? Que são demandas um pouco maiores, né? Então, sei lá, aprender mandarim, vai. Supor que é um projeto, é uma coisa muito mais, que demanda muito mais etapas, né? Acho que projetos, assim, é um pouco mais difícil de surgir no nosso dia a dia, assim, tá? Mas ela existe também, mas eu acho que, para simplificar um pouco, o fluxo é esse. Demandação, sim. Demora 2 minutos, eu faço imediatamente. Se não,
eu coloco na minha lista de próximos passos ou eu delego. Se não demanda ação, é lixo se eu não for consultar, não for precisar. Se eu for precisar, eu guardo como referência. Ou se eu quiser fazer algum dia, eu coloco aqui na incubar, algum dia barra talvez. Vamos fazer um exemplo? Tá claro aqui, pessoal? Podemos seguir? Bora lá. Legal. Então, vamos aqui no nosso case de exemplos, tá? E aqui eu vou pedir a participação de vocês, tá? Temos nossa caixa. Tá muito pequeno, pessoal? Vocês estão conseguindo enxergar assim, aqui? Sim, dá para Tá dando enxergar. para enxergar. Sim. Sim, Tá, sim. legal, beleza. Então, vamos lá. Temos uma caixa de e-mail fake aqui. Preciso da ajuda de vocês para a gente limpar, tá? Vamos passar, então, e-mail por e-mail aqui para a gente classificar, tá? Ó, vamos pegar esse aqui, que é uma proposta de fornecedor, tá? Então, a gente vai fazer alguma coisa aqui no nosso time. A gente precisa do fornecedor, ele mandou aqui a proposta para a gente. Isso aqui demanda ação? Sim. Demanda, né? Legal. Sim. Eu consigo fazer imediatamente, em 2 minutos? É rápido para ler uma proposta, entender os pontos? Não. Não consigo. Legal, então aqui não é. Aqui a gente pensa, eu consigo delegar para alguém ler, fazer essa proposta para mim, ou tem que ser eu que vou fazer? Aqui não tem resposta certa e errada, tá, pessoal? Mas vamos supor que essa proposta é comigo. Eu preciso entender essa proposta e aí acionar as pessoas depois. Então, se eu preciso fazer isso, para onde eu coloco ela aqui? Vou colocar aqui na lista dos próximos passos. Perfeito. Coloco aqui em adiar. Por quê? Não demora 2 minutos, eu não consigo delegar, então eu vou colocar aqui na minha lista de próximos passos. Analisar proposta do fornecedor. Legal. Próximo e-mail. Temos aqui um convite. Opa, um convite para o happy hour. Legal. Isso demanda ação? E depende, né? Eu posso querer confirmar a minha presença ou não. Eu só vou guardar para consultar o local do happy hour, por exemplo. Tá? Se eu for confirmar a presença, para onde eu tenho que colocar? O que eu tenho que fazer aqui no fluxo? Poderia colocar até aqui na agenda, né? Na data específica, no calendário, por exemplo. Você Isso. pode até responder imediatamente, né? Com aceite, que isso é rápido, e depois colocar uma data ali no calendário para não ficar esquecido. Perfeito, exatamente. Demora menos que 2 minutos. Meu, é 30 segundos, happy hour. Ok, confirmado. Vou. E você coloca aqui, para não se perder, você pode colocar na data específica no calendário, na sua lista de próximos passos lá, no calendário, a data do happy hour. Beleza, e-mail resolvido. Vou pegar aqui, relatório da reunião de sexta-feira. Então, teve uma reunião sexta-feira, alguém passou a ata aqui para vocês. Isso demanda ata de reunião do relatório, ata da relatório da reunião de sexta-feira. Isso demanda alguma ação? Eu preciso fazer imediatamente alguma coisa com isso? Pessoal, vocês estão aí? Participem. Sim, de repente pode ser que tenha ação para você mesmo ou para você delegar para alguém, né? Uhum. Perfeito. Então, vamos supor que esse relatório, vamos supor que tem alguma ação ali. Se tivesse alguma ação, por exemplo, saiu o relatório da reunião e a gente precisa encaminhar a resposta para os stakeholders. E tem alguém na reunião que vai fazer isso para você, você coloca aqui em delegado. Pede, fulano, por favor, enviar isso para tal pessoa. Enfim. Se não, se você não delega, você quer manter esse relatório como consulta, porque pode ser que depois alguém retome esse tema para entender o que foi falado naquela reunião. Então, vamos por essa linha. De novo, não tem certo e errado, né? Mas vamos por essa linha só para a gente usar os outros exemplos aqui também. Mas, bom, pode ser que eu queira consultar isso em algum momento. Então, agora não demanda nenhuma ação minha, mas eu vou colocar aqui como referência, porque se esse tema retomar, eu tenho aqui na ata da reunião aqui para eu poder consultar, né? Um próximo aqui, ó. Que é isso? É uma mensagem de auto-reply fora do escritório. Então, você mandou e-mail, recebeu de e-mail e volta. Estou de férias. Isso aqui demanda alguma ação? Não demanda, né, pessoal? Não tem muito que a gente fazer com isso. Então, no caso aqui,
Beleza, você está ciente que aquela pessoa está fora do escritório? Lixo. Próximo. A gente tem um convite para reunião. Beleza. Demanda uma ação? Sim, né? É importante que a gente responda se a gente vai participar da reunião ou não, né? A gente participando da reunião, isso é alguma coisa rápida, né? Então, ele vai aqui também leva menos de 2 minutos, e quando você aceita o convite aqui, ele até já marca automaticamente no calendário aqui, né? Vamos lá. Você recebeu, esse aqui é um e-mail mais pessoal, né? Fez a compra lá compra de Natal lá no Mercado Livre e recebeu aqui, seu pedido está a caminho. Ah, parênteses, pessoal, esse ponto aqui é importante porque isso serve para a vida pessoal de vocês também, tá? A gente está focando muito no e-mail profissional, mas pessoal também serve, né? Isso aqui, seu pedido está a caminho. Onde vocês colocariam esse aqui? Ele não tem uma ação ali, né? Acho Mas que um no bar, né? informativo. Uhum. Aqui vai. Aqui vai, exato, porque talvez você, se seu pedido atrasar, talvez você queira consultar o número do pedido ali, né? Então, vamos deixar arquivado ali, vai que eu uso, né? Vamos pegar aqui, ó. Alguém mandou um e-mail para você com dúvidas sobre um sistema. Essa dúvida não é muito simples, mas você sabe responder, tá? Onde ela vai aqui? Demora menos que 2 minutos? Não demora porque não é muito simples, mas você sabe responder, então você não precisa delegar. Bom, então eu vou adiar, Os vou colocar na passos. minha lista. Respostas. Responder dúvidas sobre sistema tal. Legal. Próximo. Já agora aqui é um e-mail sobre uma dúvida que você não sabe responder. Isso demanda uma ação? Demanda. Não consigo fazer em 2 minutos e eu não consigo fazer. O que que eu faço então? Delegar. Eu vou delegar, eu vou pedir ajuda. Fulano, por favor, me ajuda com essa dúvida aqui, tal, 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 tal. Coloco aqui em delegar, na minha pastinha, aguardando resposta. Legal. Próximo e-mail. Solicitação para preparar material para uma reunião importante. Mesma coisa. Consegue fazer em 2 minutos? Não consegue. Você que precisa fazer, então dá para delegar. Então, vou colocar aqui na minha lista de próximos passos. Preparar material da reunião X. É um spam. Muito claro esse aqui, né? Demandação. Não preciso arquivar. Vai pro lixo. Beleza? Aprovação de solicitação no sistema. Então, você recebeu ali no ServiceNow alguma aprovação que alguém pediu para você. Isso demanda sua ação e tende a ser uma coisa rápida, né? Se não for uma solicitação muito complexa, você consegue clicar ali e aprovar a solicitação. Você consegue fazer imediatamente. Se for de algo mais complexo que você precisa analisar, isso entraria aqui nos próximos passos, tá? Vou colocar aqui como fazer imediatamente, aqui supondo que é uma solicitação simples, tá? Por último aqui, e-mail que te copiaram porque acharam importante que você visse esse e-mail. Então, alguém está tratando de um tema, te colocou em cópia ali para você ficar ciente do que está rolando. Legal. Isso não demanda uma ação imediata sua, né? Mas pode ser que seja importante, porque se te copiaram, tem algum motivo ali que você precisa estar envolvido de alguma forma. Nesse caso, onde que é bacana eu colocar? Em referência, né? Porque pode ser que eu precise desse e-mail. Então, olha que belezinha. Fechamos nossa caixa de entrada e agora a gente tem claro aqui quais são meus próximos passos. Então, bom, eu preciso escrever, eu preciso analisar a proposta do fornecedor, eu preciso responder a dúvida sobre o sistema, e eu preciso preparar aquele material da reunião. E eu vou começar a fazer isso já com a minha caixa de e-mail limpo, tá? E tenho aqui um ponto aqui para fazer o acompanhamento, para daqui 3 dias ou na semana que vem, abrir de novo minha aguardando resposta aqui e ver se esse tema foi endereçado ou não. Beleza? Podemos seguir? Podemos? Legal. Falando um pouquinho, pessoal, dessa lista de próximas ações, tá? O principal da lista aqui é a gente ter claro o que você quer concluir, e é muito importante ter o verbo que vai direcionar. Porque às vezes a gente está numa reunião e você faz uma anotação assim, fornecedor. Que raio de ação é essa, né? O que a gente consegue fazer com isso? Então, quando a gente faz uma anotação assim, reunião, fornecedor, férias, não tem nada que a gente consiga fazer com isso. Isso não é acionável. Então, a sugestão aqui é deixar claro o verbo e de ação. Eu vou
limpar, imprimir, buscar, organizar, medir, pesquisar, juntar, enfim. Você ter o verbo claro ali de próximas ações. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, nós temos algumas categorias. Ó, então, Chantel é um nome incrível, né? É diferente aqui. Você precisa contactar a Chantel aqui. Para você classificar como próxima ação, qual desses três vocês acham mais adequado? Entrar em contato com a Chantel, falar com a Chantel ou telefonar para a Chantel? Pessoal, vocês estão aí? Entrou em contato? Entrar em contato, perfeito. Aqui, tanto entrar em contato quanto telefonar é válido, né? Porque falar com a gente é muito vago, né? Tá, mas você vai falar pessoalmente? Não, você tem que entrar em contato, tem que telefonar. Boa, Falanga, é isso aí. Tênis de corrida, você quer comprar tênis de corridas novos. Qual que é a próxima ação aqui? Acessar a internet e comprar tênis de corridas novos, arranjar tênis de corridas novos ou pesquisar tênis de corridas novos? Qual que vocês acham que deixa mais claro as próximas ações aqui? Acho que é o primeiro, né? Primeiro, acessar a internet e comprar tênis de corridas novas. Arranjar é muito vago, né? E o pesquisar até poderia ser como o primeiro passo ali, né? Mas aqui você sabe exatamente, cara, eu tenho que entrar na internet e comprar o tênis, né? Beleza. Sobre pesquisa de mercado aqui que você precisa revisar, você precisa olhar, né? Então, o que que é aqui? Revisar a pesquisa, dar uma olhada ou pesquisa de mercado? O que que melhor representa aqui a aproximação? Revisar as pesquisas. Revisar as pesquisas de mercado, exatamente. E às vezes a gente tem a tendência de anotar só assim, né? Pesquisa de mercado. Não, preciso revisar. Por último aqui, o teu carro quebrou. E aqui, próximos passos. Você tem que pensar em forma alternativa de ir ao trabalho, poupar dinheiro para consertar o carro ou telefonar para o mecânico. Telefonar para o mecânico, né, pessoal? Próximo passo aqui, muito claro. Parece simples, galera, mas um exercício interessante da gente fazer, de sempre usar o verbo que vai te direcionar como próximo passo de ação. Beleza? Tranquilo aqui? Beleza. Acho Legal. que eu tenho até um ponto para complementar, né? Acho que eu comentei com o Thiago que eu fiz esse treinamento também. E até foi um desafio para ele, porque pelo menos o meu treinamento durou 3 dias inteiros. E uma coisa bem legal que você aprende, assim, por exemplo, quando você quer marcar médico, né? Então você coloca na lista ali marcar médico. E sempre que você olha para aquilo ali, você fala assim, nossa, marcar médico, mas não consigo fazer isso agora. Aí, se você quebrar, né, em pequenas tarefas, assim, tipo, pesquisar o endereço, qual dos médicos eu vou fazer a consulta, pegar o telefone do médico. Aí são tarefas menores que teu cérebro entende, assim, que aquilo é rápido de fazer, porque agendar médico, você não tem o número, você não sabe qual médico ainda você vai, né, qual a localização que você vai escolher, entrar no plano, etc. Então, quebrar em tarefas menores na lista ali ajuda o seu cérebro a falar assim, isso é rápido. E aí fazer ali em menos de 2 minutos. Boa, Rê, muito bem colocado. É verdade, né? Quando a gente, às vezes, se coloca uma tarefa muito grande, a gente não sabe como começar, já dá uma coisa ruim, né? Se a gente quebra em etapas menores, boa, muito bem colocado. Beleza, pessoal. Seguindo, então, para o último ponto aqui, não sei se eu estou indo muito rápido ou não, me interrompam, tá? A gente acabou, tá? Então, só para a gente revisar aqui, a gente tem o nosso recapitulando aqui, tá? Então, retomando o que a gente falou, tá? A gente falou um pouquinho, então, sobre o fluxo, né, do GTD, estrutura, o fluxograma ali, a gente passou um pouquinho sobre as cinco etapas. E o principal aqui, pessoal, é difícil a gente lembrar de tudo, né? Acho que é muita informação em pouco tempo. Como a Rê falou, isso aqui dá um curso para dias, né? E ter tudo isso junto, às vezes acaba confundindo um pouquinho. Mas se vocês puderem tirar três insights desse papo aqui, acho que seria você tirar as coisas da cabeça e ter isso numa lista única e confiável.
é a gente conseguir limpar a nossa caixa de e-mail e ter claro qual é a minha próxima ação, o que que eu estou aguardando resposta e o que que eu tenho como referência, e eu revisar esses itens diariamente, semanalmente, né? Eu ter esse fluxo de revisão. Acho que a gente podia só rever esse ponto aqui do fluxo, né? Agora que a gente organizou a nossa caixa de e-mail, nós temos nossa lista de próximos passos. Vou voltar aqui no nosso fluxo semanal, né? Então, aqui também é importante que a gente tire um horário na semana para fazer isso, tá? Então, geralmente, eu gosto de fazer na sexta-feira. Então, eu pego sexta-feira, eu pego ali uma horinha ou meia horinha às vezes, beleza. Hora de fazer a revisão semanal. Então, vou reunir as folhas, eu vou esvaziar de novo a minha caixa de e-mail, as minhas mensagens de WhatsApp que eu tenho, vou jogar tudo na minha lista ali, tudo que eu fiz anotação de reunião, coloco tudo ali. E tudo que eu estou pensando também, tudo que eu tenho pendente nessa semana para fechar, que eu vou ter que tratar na semana que vem, eu tiro, coloco na minha lista de próximos passos, né? Coloquei ali, eu vou revisar, né, a minha lista de próximas ações, então eu vou marcar as ações que eu concluí, eu vou rever se tem alguma para colocar ali. Eu vou rever o meu calendário, eu ver se ficou alguma coisa pendente, alguma informação ali que faltou. Eu vou pensar no meu calendário futuro, o calendário da próxima semana, então, a curto e longo prazo, o que está acontecendo ali, muito importante a gente ter esse acompanhamento, né? Vou dar uma repassada na minha lista aguardando resposta, então lembre que, no caso aqui do nosso e-mailzinho aqui, né, no caso aqui a gente só ficou com um, né? Mas a gente passa ali e vê se aquela dúvida do sistema foi respondida ou não, se não, fazer o follow-up. E a sua lista de projetos, né, que a gente não falou muito, mas quando a gente tem esses projetos maiores, a gente passa ali e vê se tem alguma atualização sobre os projetos. E dá uma revisada geral, ver se tem mais algum gatilho para a gente complementar a nossa lista de próximas ações ali. E com isso, a gente fecha aqui o nosso papo aqui do GTD com essa frase do livro que ele fala, né? Que a nossa cabeça é boa para ter as ideias e não para armazená-las, né? E quando a gente consegue seguir esse fluxo de tirar as coisas da cabeça, tirar as coisas da caixa de entrada e colocar nessa lista de próximos passos e ter um lugar que você confia, que você possa consultar essas informações, isso te traz a paz de espírito e melhora a tua produtividade como um todo. E é isso, pessoal. Fechamos aqui o nosso papo. Temos dúvidas? Ô, Tiago, apenas complementando, né? Acho que você falou ponto-chave aí na sua frase final, que é ter um lugar confiável, né? Porque eu acho que, de certa forma, é o que a gente faz mentalmente, só que, de novo, tá na cabeça da gente, né? A gente vai lendo os e-mails e mentalmente na nossa caixinha a gente tem, esse aqui eu já respondo, não, pera, esse aqui eu vou deixar na pasta X. Então, ter o lugar ali de confiança, talvez, para estar visualmente registrado é que é o ponto-chave aqui para a gente começar, digamos assim, desonerar a mente, né? É isso, Leila. Se você puder pegar uma mensagem dessa conversa, você pegou foi na veia aí. É isso, a gente ter ali e tirar as coisas da cabeça. Porque a gente tende a fazer isso, né? A gente Sim. tende a ficar, não, eu sei o que eu preciso fazer. Não, tá aqui, tá aqui. Uhum. Só que duas, três coisas a gente ainda armazena. Só que quando fica 4, 5, acabou, você não vai lembrar, né? Tem que ter lugar para consultar. Não, e né? aí mas você é a começa. correria, né? Você abre um bloco de notas, anota uma parte. Aí depois você abre lá no OneNote, você tem sua pastinha. Aí daqui a pouco você tem que ter um GPS para saber onde você pôs cada informação. Então, talvez ter esse planner aí, um local organizado, é a chave aqui para a gente conseguir equilibrar os pratinhos mesmo. É isso. E é verdade. E às vezes a gente anota onde dá, né? É no papel, é no Word, é no bloco de notas, é no e-mail, mas onde você anotou agora, né? Cadê a anotação? Uhum. Mas é isso. Vocês conheciam o Planner? Alguém já usou ou ainda não? Já. Não sei. A gente não usou, mas a gente já conhecia, né, Lê? Acho mas que já não apresentaram. Não aplicamos. Legal, viu? Eu gosto. Aí vai de cada um, né? Eu tenho usado bastante, assim, tem me ajudado bastante, assim. Fica a sugestão para dar uma fuçada lá. Não dá tempo da gente olhar tudo, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver como acessar, assim, me procure, eu posso ajudar também. É bem bacaninha de usar ali. Legal. Vou pôr aqui na minha lista
Eu vou salvar mais esse favoritos aqui. Aí depois Vou a fazer minha gente. lista, que eu preciso estudar o pleno e chamar o Tiago na dúvida. Por favor, fico à disposição. Beleza, pessoal. Temos mais dúvidas? Então, encerramos aqui afiando nosso machado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, entre em contato, a gente fica à disposição. Beleza? Show de bola, Obrigada. Thiago. Parabéns, cara. Obrigada. Muito Valeu, obrigado, obrigada. pessoal. Tchau, Bom dia a tchau. todos. Valeu, pessoal. Obrigada, Obrigado. parabéns. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.